Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e afinado por robôs. Hoje a gente vai ver como funciona o autotune. No Nerdologia sobre música, falamos sobre o que faz uma música interessante para o nosso cérebro. Agora a gente vai ver como afinar alguém. Você provavelmente já ouviu algum vídeo transformado em música como Ai Se Eu Te Pego. Nossa, não me mata. É f*** pra caralho. É f*** pra caralho. Olha lá! Isso é uma versão exagerada de uma maquiagem musical que muita gente usa, o autotune. Algumas das características que mais reparamos em uma música são o ritmo e o tom. Ritmo até dá para resolver treinando, mas a afinação é um outro desafio. Mesmo cantores profissionais podem desafinar de vez em quando ou mesmo cantar fora do tom. Por isso, muitos artistas usam fones quando estão cantando em shows. Pelo fone podem ouvir a música tocando e manter o tom sem a distração do barulho da multidão. Mas mesmo dentro do ambiente controlado de um estúdio, é quase impossível alguém acertar todas as notas de uma música. E para garantir a melhor música em um álbum, o que as gravadoras costumavam fazer era colocar cantoras e cantores para gravar dezenas de vezes a mesma música, e depois juntar as melhores versões de cada trecho na versão final. E costumavam porque o engenheiro de petróleo mudou completamente como a música é feita hoje em dia. Andy Hildebrand é um engenheiro que trabalhou com exploração de petróleo. E apesar da boa formação musical que tinha, o que ele acabou fazendo foi exploração sísmica para buscar depósitos de petróleo. O trabalho é mais ou menos o que o nome implica. As ondas sísmicas são criadas ou por equipamento ou por explosões e o som é captado de volta. De acordo com o tipo de rocha e formação que tem no solo ou no leito marinho, o som volta distorcido de uma forma específica. E aí toma matemática e estatística para transformar isso para entender por onde essas ondas sonoras passaram e se pode ter depósitos de petróleo no solo. A análise deu bem certo para Exxon e rendeu uma boa grana para o Hildebrand. Mas, ao invés de simplesmente se aposentar, ele resolveu juntar o interesse musical com o talento matemático e fundar uma empresa de software de manipulação de áudio chamada Antares. E um dos primeiros problemas que ele resolveu foi como mudar o tom de uma nota cantada sem deixar ela soar estranha, o autotune. O que a gente ouve como as notas musicais são vibrações do ar, seja causadas pelo ar soprado dentro de uma flauta ou pelas cordas de um violão ou um piano. E o que define a altura musical, ou melhor, o que nós ouvimos como uma nota, é a frequência dessa onda sonora. Por exemplo, convencionamos no padrão A440 que uma corda de piano vibrando 440 vezes por segundo é a nota Lá. E que o Lá de uma oitava abaixo vibra metade das vezes em 220 Hz e o Lá de uma oitava acima vibra em 880 Hz. Se alguém cantando desafinar muito e cantar no Lá de uma oitava abaixo em 220, é possível aumentar a frequência dessa nota acelerando ela. Um Lá de uma oitava abaixo acelerado 2 vezes dobra de frequência para 440 e sobe na escala. Mas no caso de alguém falando ou cantando, só aumentar a frequência dá esse efeito de voz de esquilo. O que o Hildebrand precisou fazer foi achar uma forma de separar as notas de alguém cantando e mudar a frequência das notas que estão desafinadas até elas subirem ou descerem para o tom correto sem soarem como esquilo. Um dos ingredientes é o vocoder, um codificador de voz que transforma a voz analógica em uma série de frequências digitais, como a gente já explicou no episódio sobre analógico versus digital. E é o tipo de conversão que comprime ou encripta mensagens de voz para comunicação à distância, como uma chamada no celular. E mais do que decodificar a voz com os tons falados, um vocoder pode decodificar com notas musicais em outros tons, o que gera um som que a gente ainda reconhece como voz, mas nada humana. Daí as vozes robóticas que marcaram músicas como The Robots, do grupo Kraftwerk. O outro ingrediente foi uma forma de aumentar a duração de uma nota cantada usando o mesmo tipo de cálculo e estatística que o Andy usava para interpretar as ondas sísmicas, só que agora para copiar a nota cantada e esticar ela por mais tempo para continuar durando o mesmo tempo que a nota original.
mesmo depois de mudar a frequência. Agora, alguém editando no estúdio podia pegar cada nota desafinada e subir ou descer ela um pouquinho até soar afinadinha. Um tipo de Photoshop musical que mudou a forma como as gravadoras trabalhavam. Ao invés de gravar a mesma música 30 vezes e montar a melhor versão, podiam gravar uma vez só, deixar o artista fazer a melhor performance, a mais emocional e pronto. Depois era só ajeitar as notas fora de lugar no computador. O que era para continuar um segredo da indústria e a salvação de cantores desafinados se não fosse pela Cher. Isso porque o programa tinha a opção de controlar a velocidade com que trocava de uma nota para outra, para fazer uma troca mais rápida em músicas agitadas ou mais lenta em músicas tranquilas e ainda soar natural. E na gravação da música Believe, alguém zerou a demora de troca do autotune por brincadeira para deixar a voz dela robótica. A Cher ouviu, gostou e manteve o efeito na música, o que deu muito certo. Believe foi pro topo das paradas em 98 e esse efeito robótico passou a ser chamado no manual do programa de efeito Cher. O que era um efeito colateral do mau uso do programa virou uma coisa que todos os artistas começaram a usar de propósito. O autotune deixou de ser só uma ferramenta de artista desafinado que precisa de muito tratamento de estúdio e começou a ser usado como efeito robótico que virou assinatura de artistas como T-Pain, will.i.am, Kesha e Daft Punk. É só lembrar dos vocais de Around the World ou One More Time. E até canais de YouTube como Shimoyo-ho transformaram isso em uma arte de fazer notícia virar música. O que era o efeito colateral do autotune acabou se tornando a atração principal, como aconteceu com o efeito de lens flare, que era uma aberração óptica das lentes antigas quando a luz passava pelo canto da lente e agora é adicionado de propósito para dar realismo em filmes como os do J.J. Abrams. Fotos de filmes analógicos, também quando reveladas, perdiam cores com o tempo, sem falar nos problemas de exposição e revelação, o que as câmeras digitais mais do que resolveram, até a gente trazer de volta essas distorções com filtros como o do Instagram. E na mesma linha, pegamos uma tecnologia da sismologia que foi aplicada à música para afinar o canto, que podia fazer vozes robóticas, e agora procuramos músicas com esse efeito de propósito. Agora, se você quer usar o autotune só para dar uma afinada ou para deixar a sua música mais legal, você pode aprender e praticar na Music Dot, que tem mais de 15 cursos de canto que vão da aula 1 para quem nunca cantou como eu, até quem quer se aventurar em backing vocals ou mesmo no canto lírico. A Music Dot é uma plataforma de aprendizado de música completa, com aulas para todos os níveis e, além de tudo, com uma assinatura só, você tem acesso não só ao canto, mas a todos os cursos de instrumentos como guitarra, violão, baixo, bateria e muitos outros. E assinando agora, com o link do Nerdologia, você ainda tem 10% de desconto. É só acessar musicdot.com.br/promoção/nerdologia. E não se esquece de marcar o canal Music Dot nos comentários, que já tem mais de 300 mil inscritos, quando você gravar sua primeira canção paródia do Nerdologia e mandar pra gente por aqui. E no episódio passado sobre por que a gente perde o medo do perigo, onde eu falo sobre como a sensação de segurança pode nos fazer passar por mais riscos, muita gente me corrigiu com o voltou de volta. Falha minha, que falhei falando voltou e era pra ter falado a fala, subiu de volta. O Igor Carlos e mais alguns fizeram uma correção sobre o período que eu citei no episódio como declínio econômico. Mas eu não falei sobre o Brasil no vídeo, eu estava me referindo ao período que o Gorbachev chamou de Era da Estagnação Soviética, que marcou o comando do Leonid Brezhnev e que o Gorbachev citou como o início do declínio econômico da União Soviética. E o Rafael Prado trouxe um ótimo exemplo de quando a gente perdeu o medo,
o aumento de casos de HIV entre os mais jovens. Na década de 90, a gente tinha casos de pessoas morrendo de AIDS que tornavam o HIV muito mais notável. E com o tratamento, as pessoas deixaram de sofrer dessa forma, o que é excelente, mas o HIV saiu da atenção das pessoas e elas voltaram a se arriscar sem camisinha. O sucesso do combate ao vírus trouxe mais do vírus. Não se esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Assina o canal para poder ouvir mais essa pessoa aqui, que nem o Autotune afina. E até a próxima.